Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Está dentro da beneficência o item 12, tá? Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração de íntima alegria a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasses a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não nos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Gente, ela é um pouquinho longa, esse item 12, tá? Ele está dentro do item a beneficência. Então, a gente pede aqui a todos vocês que possam assim completar essa lição, né? Para que a gente possa compreender melhor, que ela é muito bonita. Então, vamos então à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos para mais um aprendizado. Que essa noite nós possamos assim, Pai, nos mantermos com as nossas mentes abertas, sintonizado com tudo que a nossa querida Lisa irá nos trazer. Que ela seja envolvida com os bons amigos espirituais, que ela tenha assim essa intuição e que nos traga o entendimento, o esclarecimento que nós ainda, dentro ainda dessa nossa limitação de compreensão, dessa nossa vontade, a gente sente ainda tanta dificuldade, Pai amado. Que a Tua doce presença possa envolver os nossos corações, envolver os nossos lares, irradiando, Pai, a Tua luz amorosa, envolvendo os nossos familiares e que nós aqui também possamos vibrar por todos aqueles que não puderam estar presentes, mentalizando, enviando assim os melhores sentimentos, pedindo força para todos aqueles amigos da nossa equipe Espiritismo.net, enfim, Pai amado, que a Tua doce bênção possa nos envolver nesta noite. Obrigada pela oportunidade de nos encontrarmos aqui. Obrigada pelo amparo e pela sustentação. E te pedimos, então, a Tua permissão para iniciarmos nessa noite o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, boa noite. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao diálogo de Kardec com o padre. É isso? Então vamos mais um questionamento do padre sobre o espiritismo, né? Que foi quando surgiu, que todos sabemos que houve muito assim questionamentos. Então vamos lá. Elô já está, obrigada aí pessoal pelo retorno. Colando aí para vocês, nós vamos iniciar daí. Quem tiver o livro, vai ser nessa parte, que é o diálogo com o padre, se quiser buscar, né? Então vamos lá. O padre. Aí o padre pergunta a Kardec. No dizer dos espíritos, aqueles que não creem nos espíritos e em suas manifestações, são, no dizer dos espíritos, menos dotados na vida futura? Então ele pergunta, se as pessoas que não acreditam no mundo espiritual, ou como nós, que somos os espíritas que acreditamos, né, que essa vida futura existe, nós não acreditamos. É diferente. Nós espíritas temos a certeza. Então a certeza é a fé que dá essa certeza de que aquele mundo está lá, que você vai para lá. Então todos nós espíritas temos essa certeza. Quando você diz que crê, é porque você ainda está em questionamento. Eu creio, mas eu não tenho a certeza. Então eu tenho a certeza, eu sou convicta. Eu
Lisete, meu nome, tenho a certeza absoluta que esse mundo existe e que nós todos iremos para lá. Agora, a condição é que vai depender de cada um de nós. Como chegaremos lá, para qual ambiente iremos, isso vai depender para qual a nossa situação, qual o nosso comportamento. Oi, Tina, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Fique à vontade. Então, aí ele pergunta isso a Kardec. Será que aquelas pessoas que não acreditam na vida espiritual, né, não vão, né, ter, assim, não vão ser amparados, auxiliados, socorridos? Será que o mundo espiritual é só para os espíritas? Será esse questionamento que ele pergunta aqui? Então, nós sabemos que não é assim. Então, vamos à resposta de Allan Kardec. Se essa crença fosse indispensável à salvação dos homens, em que se tornariam aqueles que, desde que o mundo existe, não a puderam ter, e aqueles que, por muito tempo ainda, morrerão sem a ter. Deus pode lhes fechar a porta do futuro? Não. Os espíritos que nos instruem são mais lógicos que isso e nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom e não faz depender a sorte futura do homem de condições independentes da sua vontade. Eles não dizem: fora do espiritismo não há salvação. Mas como o Cristo, fora da caridade não há salvação. Então é isso, lógico, não é? Se nós vamos depender das nossas ações, dos nossos comportamentos, que aceitem ou não. A plantação é nossa. Tudo o que você fizer é o que vai, né, servir para quando você partir deste mundo físico, deste plano em que nós estamos. Então, seja aquelas pessoas que não acreditam como nós no mundo espiritual, não é espírita, então não vai ter direito a participar desse mundo? Vai. Deus é justo, justo e bom. E uma coisa maravilhosa é que essas pessoas que duvidam, mas já ouvem falar, já escutam, já têm a noção. Então, quando chegam do lado de lá, né? Quando passam para a pátria espiritual, aí lembram-se dessas conversas, desses bate-papos que tiveram aqui com os espíritas ou com algumas pessoas que têm essa convicção e essa certeza, e aí é o que vão ajudá-los dentro de uma orientação, dentro de um segmento no mundo espiritual. Porque chegam perdidos, não sabe que mundo é esse, não sabe como é que vai se comportar lá. Então, aquela pessoa que não acredita em nada, que é cético, que duvida que exista um mundo repleto, muito melhor do que esse que nós estamos, e que nós iremos aportar lá, e que nós iremos para lá, e lá iremos agir muito melhor do que agimos aqui. Aí vai depender da nossa condição. O que nós queremos é isso, agir melhor, lógico, ninguém vai querer chegar pior. Se estamos aqui trabalhando para a nossa evolução, então vamos querer lá chegar bem melhor do que chegamos antes, né, em situações passadas. Então, gente, como é que Deus iria castigar? Porque Deus não castiga, Deus é bom, como ele disse aqui. Ele é soberanamente justo e bom. E a justiça de Deus está nisso, em dar oportunidade igual a todos nós. E a oportunidade é essa, de nós termos essa condição do esclarecimento, nós termos essa condição de assimilar esses ensinamentos, nós sermos, né, auxiliados por aqueles que já têm a compreensão, a fazer com que nós compreendamos, com que nós percebamos essa necessidade da nossa mudança, da nossa transformação. Porque agora a gente vai ver na pergunta seguinte, quando ele pergunta sobre isso, essa necessidade de nos transformarmos, que o objetivo principal da doutrina é isso, é melhorar, né, o homem, o ser humano, melhorar moralmente. Né? A nossa preocupação não é com a parte material.
mas sim moral, como o Cristo. O Cristo, quando aqui teve, todo o trabalho dele foi dentro da moral. Então, nós temos a doutrina espírita, toda ela está muito ligada a isso. Porque, materialmente falando, nós somos impulsionados a seguir. Materialmente falando, nós queremos ou não, nós vamos estar acompanhando essa evolução. Ninguém fica estacionado materialmente falando, intelectualmente falando. Quem é que hoje em dia, há 5 anos atrás, não tinha um computador, não tinha um celular? Hoje todos temos acesso a essa tecnologia. Então, queiramos ou não, nós fomos inseridos dentro dessas mudanças, dessas transformações, dessas melhorias. E isso é bom para nós, isso aí é um impulso que nos dá. Então, de fora para dentro é mais fácil. Agora, a nossa transformação de dentro para fora, que depende de cada um, é a que dá mais trabalho para nós. É a que nós temos mais dificuldade. Por quê? Temos que mudar. E para nós mudarmos, temos que fazer o quê? Esforço. E quem é que quer esforço? Pois é, nós temos mais vontade de... A nossa preocupação maior é materialmente falando. Então, a gente só está preocupado em ter, possuir, ter. Agora, em ser melhor, em ser uma pessoa de bem, em ser uma pessoa caridosa, em ser uma pessoa que respeite o outro. A grande maioria só pensa em si. Então, é isso que Jesus deixou para nós, é isso que a doutrina nos impulsiona, é esse ser, o ser o que é o ser espiritual, porque o corpo é um revestimento do espírito, nós sabemos disso. Então a nossa preocupação grande tem que ser essa. Tudo que nós vamos adquirir materialmente é importante para nós vivermos aqui no mundo físico, é importante. Não é assim, importante e é necessário, é mais necessário do que importante. Porque nós precisamos trabalhar para sobreviver, nós temos, né, a lei de sobrevivência, nós temos que estar aqui lutando, né, nos esforçando com o suor do nosso rosto, batalhando para continuar nossa caminhada aqui no mundo físico. Agora, moralmente, a gente vai deixando para depois. Nós vamos esquecendo essa parte, né, dos nossos vícios, das nossas tendências que nós trazemos arquivado no nosso campo mental de vivências passadas. Está tudo ali e é muito difícil a gente se desligar disso. É um trabalho assim lento. Por quê? Porque nós que já vivenciamos isso milênios e milênios. Como é para chegar agora de repente e você, não vou mais fazer isso porque agora eu tenho que evoluir, eu tenho que ter a certeza que eu quero aquilo, eu tenho que colocar aquilo no meu campo mental e eu tenho que buscar essa transformação, por isso que é lenta. É uma coisa que machuca, que fere. Você tem o vício que for que você tenha, a tendência que você tenha, você vai ter um trabalho muito grande, um esforço muito grande para a transformação. E nós sabemos porque nós vemos aí nas pessoas que têm dependências químicas, do álcool, de qualquer droga que seja, veja a dificuldade dessas criaturas em sair dessa viciação. E imagina isso mais aprofundado em nós, né? Então é isso aqui que Kardec esclarece para ele, que não é fora de religião nenhuma que nós vamos nos salvar, e sim fora da caridade. Agora, o que é a caridade? A caridade é doação. A caridade não só é você dar bens materiais, não só é você dar uma esmola, não só é você dar uma ajuda financeira, porque muitos acham que a caridade é só isso. A caridade é você colocar-se no lugar do outro, é você ir lá, você ir socorrer o outro, amparar, você não colocar obstáculo a qualquer que seja, empecilho nenhum a amparar aquela criatura. Ah, mas eu vou fazer isso e ele vai continuar viciado, vai continuar errando, vai continuar. O problema é dele. O nosso é fazer o papel que o Cristo nos ensinou. É aquela caridade que nós vemos no Evangelho, naquela mensagem que o Cristo deixou do bom samaritano. Quem é o bom samaritano? Ninguém sabe quem é aquele homem que ficou ali, né, sendo colocado, ultrajado, foi atacado, ficou jogado. Quem é ele? Qualquer um de nós pode estar naquela situação. Então, nós vamos querer que alguém nos ampare, nos socorra.
Isso é a caridade. Atenção, carinho, acolhimento, que é a palavra, né? Assim, chave. Você ser acolhido, é como uma mãe colocar o filho no braço e dar aquela atenção. Então, é isso que vai fazer com que a salvação, né? Que essa salvação que ele fala aqui, é a nossa transformação, é a nossa mudança. Então, nós vamos mudando aos pouquinhos. Quando você vê alguém ali, você chega e você vai lá, ampara aquela criatura. Ah, fulano está pedindo, mas eu não vou dar não, porque eu não sei o que ele vai fazer, o problema é dele, o que ele vai fazer não interessa. Quando nós nos dispomos a querer ajudar alguém, nós não vamos pensar em querer receber nada em troca, a caridade é isso, você vai dar porque você está impulsionado a fazer o bem, a ajudar e a amparar o outro. Então, aí a caridade, é isso que Kardec falou, que a caridade é o que faz com que nós possamos chegar no mundo espiritual numa condição melhor. E ele coloca nada melhor do que no momento de sufoco você receber este acolhimento, este amparo. Com certeza. Quem nunca passou por sofrimento, por dificuldade, por situação, problema, e nessa hora alguém liga para você, ou alguém chega até você e te acolhe, te ampara, e te escuta e te diz uma palavra de quem nunca passou por isso. E aquilo lhe conforta. E isso é o que faz com que nós nos sintamos amparados, nós sentimos aquele calor humano, né? Então, aquele calorzinho humano que as pessoas dizem que aqui no Brasil nós encontramos nos brasileiros, né? O brasileiro é o povo acolhedor, é um povo caloroso, é um povo que acolhe, que abraça, que não questiona. É isso que se fala, você está ali, está sofrendo, então a gente vai junto. Você não vai perguntar, mas por que aconteceu isso? Você não questiona nada, você vai lá e estende a mão amiga. Isso é amizade, e a amizade é amor. E amor é o que faz com que nós possamos ser caridosos um para com o outro. Porque nós não podemos nos oferecer como amigo se você não pratica a caridade para alguém. Então nós não temos condições de, por isso que se diz, né, de ter amigo, que nós temos que sair daqui deixando vários amigos e nenhum inimigo. Quando o evangelho de lá, só sairás de lá enquanto pagares o último ceitil. Quer dizer, quando nós transformarmos todos os nossos desafetos em afetos, quando nós tratarmos todos com carinho, com atenção, quando nós respeitamos a todos igualmente e quando nós tratarmos com essa caridade, que caridade é amar ao outro. Esse amor, não é? Caridoso, esse amor amigo, esse amor fraterno que Jesus nos ensinou. E é isso que ele fala aqui para o padre, né? Aí o padre ainda questiona, faz outro questionamento. Então, permite-me dizer-vos que, desde o momento em que os espíritos não ensinam senão os princípios da moral que encontramos no Evangelho, veja só essa colocação como é muito interessante. Ele colocou como postura dele, né? Eu não vejo que utilidade pode ter o Espiritismo, uma vez que podíamos nos salvar antes e que ainda podemos fazê-lo sem ele. Não seria o mesmo se os Espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns princípios que mudassem a face do mundo, como fez o Cristo? Pelo menos era só o Cristo, sua doutrina era única, enquanto que os espíritos são milhares que se contradizem, uns dizem branco, outros preto. De onde segue-se que, desde o princípio, seus partidários formam já várias seitas. Não seria melhor deixar os espíritos tranquilos e nos atermos ao que temos? Então, ele diz aqui que Jesus, quando aqui veio, ele trouxe um ensinamento. E o espiritismo? É ele quem está colocando dentro da visão dele, do padre. E o espiritismo, então, não trouxe nada demais. O espiritismo continua ensinando o que o Cristo ensinou. Então, qual é a vantagem disso? Não está vendo, não vê assim, nenhum sentido, porque se é a mesma coisa, então, e aí ele diz que eles se contradizem,
Um diz uma coisa, outro diz outras, e que formam vários segmentos separados. Então ele diz, não é melhor que os espíritos ficassem quietinhos, quer dizer, não dissessem nada, e deixasse que nós, por nossa conta própria, resolvêssemos aqui os problemas como tem que ser? Aí veja a colocação dele. Ele acha que o espiritismo, nesse ponto, não está dando contribuição nenhuma. A contribuição é nula, porque se for o Cristo que trouxe, qual é a nossa contribuição? Aí veja o interessante, que Jesus diz que não falou tudo, que Jesus diz que não tinha como ensinar tudo e que mandaria um consolador que iria conduzir aqueles ensinamentos que ele deixou ali obscuros, porque aquelas pessoas não tinham condições de esclarecimento. E isso ele não entendeu. E é um religioso na época que lia, tinha conhecimento. Mas diante da visão pessoal, ele tem essa visão. Ele acha que é dessa forma, né? Aí Kardec responde: errais, Senhor, em não sair do vosso ponto de vista e de tomar a igreja como o único critério dos conhecimentos humanos. Um ponto muito importante na doutrina é que nós, né, temos o cuidado de não usarmos, diante dos estudos, diante dos esclarecimentos da doutrina espírita, personalismo. Nenhum de nós que trabalhe na divulgação da doutrina espírita podemos e nem devemos fazer isso. É o que o padre fez aqui. Ele usou da personalidade dele para questionar. Ele não tinha argumento. A igreja não tinha argumento. Então, a igreja, como ele se acha superior, ele argumentava. Então, é o que ele diz, que ele errou quando ele coloca o próprio ponto de vista. Porque quando nós fazemos uma análise de um fato, nós temos que ver essa análise dos dois ângulos. Então, quando eu coloco meu ponto de vista, eu estou vendo só de um ângulo, que é a minha visão, como eu quero, como eu enxergo. Eu não vejo como o outro enxerga. E a doutrina espírita abre esse leque. Ela abre os dois campos. Você tem que ver de um lado e do outro. Por isso que não existe personalismo. Por isso que a doutrina é um tríplice aspecto. Porque ela analisa, ela estuda e ela comprova. E ali ela vai mostrar aquilo tudo dentro dos segmentos dos ensinamentos morais do Cristo. Então nós sabemos disso. Então por isso que ele diz que ele errou quando ele colocou o ponto de vista dele. Isso é em tudo para nós, sabíamos, gente? Porque nós não podemos, em nenhuma situação, colocar o nosso ponto de vista. Nós temos que primeiro fazer uma análise daquele fato, daquele momento, daquela situação, para daí nós podermos tomar uma decisão, ter uma atitude. Não é assim que acontece diante da justiça humana? Existe a acusação e a defesa, porque temos que ver os dois lados. Se você vê só um lado, então vai ser ou só acusação ou só defesa. Aí, continuando, ele fala: se Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa, lógico. E em lugar de lhe lançar pedras, se deveria acolhê-lo como um poderoso auxiliar que veio confirmar por todas as vozes de além-túmulo as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Né? A incredulidade é o quê? Acusa o Espiritismo de não ter, de não trabalhar, de não ensinar. Então, você, quando é incrédulo, você não... Por que você vai questionar algo que você não sabe? Né? Como é que você vai conversar com alguém? Não é nem discutir. Discutir porque, assim, uma discussão ela é saudável quando a gente está dialogando sobre um assunto. Então, estamos debatendo aquele assunto. Como é que se pode debater sobre algum assunto que você não conheça? No mínimo, tem que se ler sobre aquele assunto para você poder, né, estar ali combatendo, para você poder estar ali dialogando com a outra pessoa. É isso que Kardec fala aqui. Aí ele diz que o materialismo o combata. Isso se compreende, mas que a igreja se livre
O materialista que não acredita em nada, ele pode, porque ele não acredita em nada, mas a igreja que tem uma crença, que acredita na vida espiritual, que sabe dos ensinamentos do Cristo, que nós estamos só fortalecendo esse ensinamento, não tem como eles combaterem. Qual é a finalidade desse combate? Por que está combatendo? É isso que ele aqui está colocando, né? Aí ele continua. O que é de todo inconsequente é que ela qualifica de demoníaco um ensinamento que se apoia sobre a mesma autoridade e proclama a missão divina do fundador do cristianismo. Então, quer dizer, se nós, espíritas, somos, né, partidos, somos divulgadores do demônio, porque não dizem que nós somos, né, o demônio? Então, se a gente está só, assim, deixa eu pegar uma palavra, só falando os ensinamentos que o Cristo teve aqui, se nós estamos só o quê? Corroborando tudo o que ele disse, como é que nós estamos trabalhando com o demônio? Então, ele está chamando o Cristo do demônio, é o que ele disse aqui. Como é que você pode dizer que é do demônio se é os ensinamentos, como ele mesmo diz? Se são os ensinamentos do Cristo, qual é a finalidade de vocês estão? Se foi o Cristo quem falou, então. Então, nós não somos, né? Estamos falando nada contra o que Jesus falou, e sim auxiliando essa compreensão. E ainda tem muitos irmãos que não compreendem. Século 21, gente. Isso foi aos tempos de Cristo, né? 2012 anos atrás, as pessoas não tinham o entendimento. Estamos no século 21, 2012, ainda tem pessoas que têm dificuldade de ler as passagens, as parábolas evangélicas e não compreendem o que Jesus está querendo colocar ali. O ensinamento que ele está colocando naquela mensagem. Isso ainda existe. E a doutrina espírita está aqui para esse auxílio, né? E ele continua. Mas Cristo disse tudo? Podia tudo revelar? O próprio Cristo disse, né, a Nicodemos, tu que és doutor da lei não compreende? Como e que tinha entendimento, como é que os outros iriam compreender? Os outros que não tinham entendimento nenhum, nem conhecimento nenhum. Aí ele continua, não, porque ele mesmo disse, teria ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as compreenderias, por isso vos falo por parábolas. O Espiritismo vem hoje, que o homem está maduro para o compreender. Completar e explicar o que Cristo não fez senão explorar. Ou não disse senão sobre a forma alegórica. Direi, sem dúvida, que o mérito dessa explicação pertence à Igreja, mas a qual? A Igreja romana, grega ou protestante, uma vez que elas não estão de acordo, cada uma explicou no seu sentido e reivindicou esse privilégio. Qual aquela que religou todos os cultos dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens aí misturariam suas paixões e seus preconceitos, não quis lhes confiar os cuidados dessa nova revelação. Disso encarregou os espíritos, seus mensageiros, que a proclamam sobre todos os pontos do globo, e isso fora de todo culto particular, a fim de que ela possa se aplicar a todos e que ninguém a desvie em proveito próprio. Então, meus irmãos, aqui Kardec fecha com chave de ouro, quando mostra, né, que Jesus, ele mesmo disse, ele não falou tudo. Era necessário que alguém viesse. Vocês já imaginaram aquele tempo se falar em comunicação espiritual, em intercâmbio mediúnico, em curas espirituais, em atendimento fraterno?
Vocês já imaginaram tudo isso naquele tempo? Eles não iriam entender. Já imaginaram naquele tempo materialização de espíritos? Eles viam e não acreditavam, como ele diz, né? Que a gente, muitas passagens no Evangelho fala isso, quando o rico morre, aí diz, deixe que eu vá na casa dos meus irmãos para contar-lhes. Eles têm os profetas. Se eles não acreditam nos profetas, iriam acreditar em vendo o vulto dele? Não iria. Então assim é o que Jesus disse. Jesus aqui enviou essa oportunidade de todos nós termos esse entendimento. Aí é quando ele diz que ele, percebendo e sabendo, porque Deus é todo justiça e bondade. Então, pela justiça, ele não deixou, através de Cristo, nenhuma religião fundada. E quem é que veio para trazer os esclarecimentos? Os espíritos. A doutrina espírita. Aí as pessoas dizem, a doutrina espírita é uma doutrina de Kardec. Não é de Kardec. A doutrina espírita é dos espíritos. Kardec teve a sua missão aqui em participar, em elaborar, em fazer, compilar toda aquela codificação. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Toda aquela codificação. E esse foi o trabalho da doutrina de Kardec. Mas a doutrina espírita não é de Kardec. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, porque aqui ele coloca, é os espíritos quem trazem todas as orientações, é os espíritos quem orienta, quem esclarece, quem explica. Nós somos só instrumentos de estarmos aqui fazendo a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque é um mundo como existe os filmes em 3D. Para você ver, tem que colocar uns óculos, não é isso? Especial, para conseguir ver a imagem. Assim é o mundo espiritual para nós. Nós não conseguimos enxergá-lo. Então, como é que vamos ter comunicação de conversar com eles? Como é que vamos conseguir enxergá-lo? Então, é a mediunidade quem faz isso. Então, tem médios que têm essa aptidão. Do mesmo modo que você aqui no mundo físico, para conseguir certos fatos como esse que eu falei, do 3D, você tem que ter algo que complemente. Então é isso que ele diz. Então nós não podemos nos arvorar como donos da doutrina espírita. É como ele diz, né? Que ninguém pode desviá-la e usar de proveito próprio. Aí Elo coloca, a doutrina dos espíritos, Kardec organizou tudo o que recolhia e nos deixou mais facilitada a compreensão das palavras de Jesus. Exatamente. Né? Ele pesquisou, o trabalho de Kardec foi magnânimo. Os espíritos, esses espíritos que têm essa missão, bem preparado, né? Se dedicou, muito amor. A dedicação dele foi grande durante 15 anos de trabalho constante em organizar. Vocês já imaginaram o que é receber tudo isso separado, porque eram vários médios, e ele ali e separando, organizando, colocando tudo didaticamente, tudo fazendo revisão, para ficar tudo prontinho. Já imaginaram o trabalho que foi todo aquele da codificação? Se a gente para refletir sobre isso, a gente vai ver que é uma coisa assim muito grandiosa mesmo. Nós só temos realmente que agradecer a esse grande irmão que se doou, que se dedicou, ele e a Amélie, a esposa dele, que ajudava, para que nós tivéssemos esta oportunidade de estarmos aqui recebendo esses esclarecimentos, né? Então é isso aqui que ele coloca. Nós não podemos dizer, não, eu posso usar a mediunidade, porque a mediunidade é minha. A mediunidade não é sua, é dada por Deus, né? Nós sabemos disso. E se nós abusamos dela, nós vamos ter que, quando retornar ao mundo espiritual, reparar isso aí, de alguma maneira. Vai ser lá, cada um, como dissemos no início, a cada um segundo as suas obras. O que você fez de bom e o que não fez.
Então, eu tenho que me conduzir, já que eu tive essa oportunidade de poder auxiliar com o meu corpo, através do instrumento mediúnico, auxiliando esses espíritos, tenho que fazer isso sem cobrar, sem me exibir, sem me achar melhor nem superior a ninguém, porque mediunidade não é destaque para ninguém. Todos os médios são iguais. Cada um na sua condição, cada um na sua posição, lógico. Cada um tem assim, o seu trabalho aqui, a sua missão. Mas todos somos iguais porque a mediunidade é igual para todos. Então ninguém pode dizer, fulano é um médium mais forte, até mais fraco. Não existe. Existem aptidões dentro da mediunidade e cada um vai funcionar de uma forma. É que nem uma orquestra. Uma orquestra troca só com um violino. Uma orquestra toca só com um violoncelo? Não toca. O maestro vai precisar de todos aqueles instrumentos tocando junto. Assim somos nós aqui. A espiritualidade precisa de todo esse tipo de médium para trabalhar em conjunto para que possa caminhar. Porque ninguém, exatamente, Elô, harmonia, ninguém faz tudo. Quem é que tem condição aqui de fazer tudo, todo tipo de atividade? Faria mal. Nós fazemos uma ou duas no máximo. Quando parte para a terceira atividade, já fica devendo, já não fica tão perfeito, né? Então, é isso que é o médium, é isso que ele está falando aqui. Nós não podemos cobrar, nós não podemos nos dizer que é meu, sou eu quem tenho, eu faço o que eu quiser. Bom, tudo bem, você tem livre-arbítrio, pode até dizer isso, mas vai responder pelos seus atos, né? Porque é o que vai fazer com que, como ele diz, a nossa salvação, quem nos salva ou nos condena somos nós, diante das nossas ações, das nossas atitudes, né? No falar, no pensar e no agir. E continuando aqui, aí ele pergunta o seguinte: por outro lado, os diversos cultos cristãos não estão em nada afastados do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral são escrupulosamente observados? Olha que coisa forte, hein? Não se tem desvirtuado suas palavras para fazê-las um apoio da ambição e das paixões humanas, por elas condenadas? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, vem chamar a estreita observação de seus preceitos. Aqueles que dele se afastam, não seria esse último motivo que o faz qualificar de obra satânica? Então, ele coloca aqui: quem nunca errou? Então, as outras religiões, como ele diz, né? Que os diversos cultos cristãos estão em nada afastados do caminho traçado pelo Cristo. Será que eles estão seguindo o que o Cristo ensinou realmente? Aquela tal história, né? Eu pratico. Será que pratica mesmo? Ou só ali quando você está naquele momento com o seu livro na mão, com a sua fé ali exaltada? E quando você sai daquele ambiente, como é que você se comporta? Quem é você? As nossas máscaras. Temos uma máscara em casa, uma máscara no templo religioso, na igreja, seja lá onde for, uma máscara no trabalho, uma máscara na rua. Nós temos que ter uma única e não várias. É isso que ele coloca aqui. Será que ninguém, todos somos, a pessoa age igualmente? Essas seitas, como ele diz, se eles usam os ensinos morais do Cristo, são escrupulosos com isso? Nós sabemos que não, né? Infelizmente, nós vemos mais e mais escândalos aí acontecerem em nome de Jesus. Coisas aberrantes que pessoas fazem usando ainda o nome do Cristo. E ele ainda, Kardec ainda pergunta: tudo isso por quê? Ambição, paixão. E aí? E são religiosos que fazem isso. E nós temos notícia aí pela mídia, né, dessas situações, desses ocorridos, essas pessoas que se utilizam do poder, entre aspas,
de ser dentro de uma comunidade religiosa para abusar, para extrapolar, para enganar, para usurpar o menos favorecido, não é isso? E ele também diz, né, que esses espíritos, os espíritos que são os enviados de Deus, lógico, né? Quem são os santos da Igreja Católica? Não são os espíritos enviados de Deus? Será que esses espíritos são demônios? Aí, continuando. Erradamente, dás o nome de seitas a algumas divergências de opiniões relacionadas com os fenômenos espíritas. Não é de espantar que no início de uma ciência, quando, para muito, as observações eram ainda incompletas, tenham surgido teorias contraditórias, mas essas teorias repousam sobre detalhes e não sobre o princípio fundamental. Quer dizer, nós sabemos que a doutrina espírita não vive, nós espíritas não saímos de um centro e vamos para outro. Nós nos desentendemos numa casa espírita e saímos abrindo casa espírita em cada esquina da rua. Nós podemos ter alguma divergência de entendimento, mas que, como nós falamos, nós não podemos usar o nosso personalismo. Nós vamos ter que usar o método que Kardec colocou, o pestalozziano. Nós temos que ter o raciocínio e a lógica de tudo que estamos estudando, para não cairmos em erro. Então é isso que ele coloca aqui, que essas teorias contraditórias, elas só são teorias, alguns detalhes, mas o fundamento permanece o mesmo. Nós não mudamos o fundamento dos ensinamentos espíritas, né? Que é o ensinamento moral do Cristo. Isso não se muda jamais. Elas podem constituir escolas que explicam certos fatos à sua maneira, mas não têm mais de seitas que os diferentes sistemas que dividem os nossos sábios sobre as ciências exatas, em medicina, física, etc. A comparação que ele fez. São vários segmentos, mas com uma única finalidade, com um único ensinamento, direcionado para o mesmo ponto. Suprimir, pois, a palavra seita, que é de todo imprópria no caso presente, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado quando for falar certas palavras. Quando nós dizemos, temos que pelo menos ler sobre o assunto para saber o que vai se falar, para não falar alguma bobagem e às vezes até não ofender ao outro, não é isso? Aliás, desde sua origem, deixa eu ver aqui. O próprio cristianismo não deu nascimento a uma multidão de seitas, porque a palavra de Cristo não foi bastante poderosa para impor silêncio a todas as controvérsias. Porque ela é suscetível de interpretações que dividem ainda hoje os cristãos em diferentes igrejas, que a pretendem ser as únicas detentoras da verdade necessária à salvação. Se detestam cordialmente e se anatemizam em nome do seu divino mestre, que não pregou senão o amor e a caridade. A fraqueza dos homens, diríeis, seja porque querereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza e transforme a humanidade como por encantamento. Então, veja só, é como dissemos, um trabalho lento. É um trabalho muito lento, porque, como ele coloca aí, essas igrejas vivem se dividindo, vivem assim, o que uma fala, o outro não aceita, eu contesto e aí eu vou querer que o meu ponto de vista, o orgulho, como Jesus falou, né? O orgulho é tamanho que não aceita que o outro critique alguma, ou então discorde do que ele fala. E a partir daí eu saio e vou criar um outro segmento religioso,
Porque o meu ponto de vista é que tem que ser aceito. Não estão preocupados com os ensinamentos que o Cristo deixou, não. A preocupação é em aquela pessoa que está ali à frente se destacar. Posição, destaque, que não consegue em lugar nenhum. Então, quando encontra algum ambiente onde pode agir dessa forma, aí a pessoa se transforma, né? A pessoa acha que ali é o poderoso. E ali ele vai querer dominar da sua maneira. É o que Kardec está falando aqui. Que, diante de tudo isso, o Espiritismo, subitamente, de repente, como é que nós podemos mudar a humanidade? Se é uma humanidade doente de milênios. Se nós somos, né, espíritos que estamos rastejando há muito tempo. Agora que estamos começando a engatear, segundo fala a espiritualidade. Nós rastejamos muito tempo. Séculos e séculos passados, nós vivemos situações de decadência moral. Hoje estamos um pouco melhor nessa situação. É quando ele diz que já estamos engateando como criança. Para conseguirmos ficar e nos erguermos espiritualmente, estamos falando, e ficar em pé. Então é um trabalho, né, para uma melhoria da humanidade que nós vamos ter que nos esforçar bastante, viu, meus irmãos? Então aqui vamos continuar esse ponto. Eu me encaminho para a questão de utilidade. Dissestes que o Espiritismo não ensina nada de novo? É um erro. Ele ensina muito àqueles que não se detêm em superficialidades. Tivesse apenas substituído a máxima fora da caridade não há salvação, em lugar de fora da igreja não há salvação, que os divide, e já teria marcado uma nova era da humanidade. Aí então nós vimos, né, quanto Santo Agostinho fala isso. Santo Agostinho se eu não me engano. É Paulo. Paulo fala isso. Se eu tivesse a língua dos homens e não tivesse amor, de nada seria. Porque o amor é a caridade. E ele coloca isso lá no Evangelho. Entre a fé e a esperança, a caridade é a única que supera tudo isso. Porque a fé está na caridade, a esperança está na caridade, o amor está na caridade. Então é isso que ele coloca aqui. Se dissesse, é fora da caridade e não fora da igreja. Porque qual é a igreja perfeita? Qual é a religião perfeita que pode salvar o homem? Ela nos orienta, o Espiritismo nos mostra o caminho. Agora, se nós não praticarmos o que ele está ensinando, como é que nós vamos conquistar essa salvação? Ele está dando direcionamento. E agora? Como é que fica? Como é que eu faço? Eu tenho que aprender a fazer. Ele não dá tudo de mão beijada, não. Ele mostra e você é quem tem que fazer. Aí será que vai dar, Elô? Para fazer essa outra? O que é que você acha? Continuo. Vamos lá. Dissestes que se poderia passar sem ele, de acordo. Como se poderia passar sem uma multidão de descobertas científicas? Os homens também se comportavam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivessem calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico, e sem outras coisas. O camponês, para viver e produzir seu trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. Todavia, ninguém nega que todas essas coisas alargam um círculo de ideias e nos fazem penetrar mais além nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos fez conhecer, ensinando-nos a influência que exerce sobre o mundo corporal. Supondo-se que isso se limite sua utilidade, já não seria bastante a revelação de semelhante força?
Quer dizer, veja o Espiritismo, como diz, o Espiritismo esclarece sobre todo tipo de assunto. Veja a importância que ele dá aqui, mostrando de que forma nós devemos nos conduzir. Os esclarecimentos, a importância do sistema solar, desses planetas, desses cometas, de tudo isso em nossas vidas. Isso a gente só estuda academicamente? Não. Estudamos dentro da religião, que é importante para nós sabermos. Esses mundos que tem lá fora, não é para nós ficarmos admirando. São irmãos nossos que habitam ali. É como ele fez essa comparação com o camponês. Nós não temos necessidade nem compreensão de entender como o camponês não se preocupa em como é que vai, só plantou ali para colher. E nós não temos ainda condições de compreender esses outros mundos, essas outras galáxias, esses outros planetas que existem, que agora a ciência está buscando. Então é isso que ele está colocando aqui, que o Espiritismo auxilia desta maneira, sobre esses esclarecimentos naquele tempo, quando se disseram, né, para os poderosos, né, da época, os religiosos, que a Terra era quem girava em torno do Sol. Teve muitas pessoas que foram condenadas, que tiveram que negar, que tiveram que dizer que estavam mentindo. Os estudiosos da época, porque a igreja dizia que era o contrário. Vejam só, que disparate, ensinando a mentira. É isso que Kardec está mostrando aqui para nós, nesses esclarecimentos. Aí ele faz, vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele não nos ensine absolutamente nada de novo a esse respeito. Qual é o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialismo não crê em nada. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo, que não tem mais razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que tudo não termina com seu corpo, mas pelos fatos que ele mostra. Permite-lhe tocar com os dedos e com o olhar. Não está em um pequeno serviço que ele presta à humanidade, à religião, mas não é tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nela nos antecederam, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, ele leva essencialmente as ideias religiosas, as desenvolve naqueles que não as têm e as fortifica naqueles em que elas são hesitantes. A religião, pois, encontra nele um apoio, não para essas pessoas de vista estreita, que a veem inteiramente na doutrina do fogo eterno, na letra, mais que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Então, Kardec aqui finaliza essa parte, né? Mostrando a influência moral do Espiritismo, mostrando, assim, que o maior inimigo que nós temos é o materialista, é o materialismo, porque aquela pessoa que só acredita nesse mundo, que não existe mais nada depois desse mundo, qual é o futuro para essa criatura? Quando chegar no mundo espiritual, de mãos abananas, como diz, né, popularmente, sem ter conquistado nenhum atributo moral. Vamos viver a vida, deixa a vida me levar do jeito que tá bom, o que eu fizer. Pois é, o que eu fizer acaba aqui mesmo, eu não vou ter mais, quando morrer acabou o corpo, o espírito não morre. Nós mostramos o que é a morte, o que é acabar, quando vamos dormir daqui a pouco. Todos nós iremos repousar um corpo físico, mas o espírito ele não dorme, que nós sabemos. O que é que o nosso espírito faz? Não sai por aí? E como é que nós sabemos que o espírito sai por aí? Que Kardec diz que ele mostra, não é? Que as coisas não é assim, morreu, acabou. Vai mostrar ponto por ponto. Então vamos lá. Como é que o espírito sai por aí? Nós sonhamos.
E quando nós estamos sonhando, nós nos lembramos que temos um corpo deitado esperando por nós? Nós nos lembramos do mundo aqui em que vivemos? É uma outra realidade que estamos vivenciando. Nós passeamos, nós nos encontramos com pessoas, nós fazemos tudo o que nos atrai, o que nos afinamos, como Elô coloca aí. Nós vamos em busca daquilo. E a gente se lembra que tem aqui uma casa, que tem aqui isso. Nós não lembramos. Não lembramos de nada. Nós sonhamos com os nossos parentes, familiares, e nos sonhos, eles para nós, não é como aqui no mundo. Nós lá no sonho não chamamos ele por irmão, por isso, por aquilo. Nós estamos ali por afinidade. Isso é a morte. O espírito, quando desembarcar do outro lado, vai agir dessa maneira. Então nada se acaba. O que acaba é essa matéria física, que tem tempo de validade. Todos nós temos o nosso tempo de prazo de validade. Quando chegar o final da nossa validade, os nossos fluidos se esgotam. Acabou-se. Não tem como. Não tem plástica, não tem silicone que vai recompor, não. Chega um momento em que tudo isso vai se extinguindo normalmente. E temos que aceitar essa realidade. O nosso corpo dá sinal de envelhecimento todo dia. E nós não aceitamos, né? Nós lutamos sempre contra. Somos sempre um eterno revoltado em não aceitar essa questão. E vai chegar um momento que aquilo vai cessar. Isso é a morte. Esse corpo não vai mais servir. Nós temos um corpo que ele não morre. Que ele permanece jovem. Que ele permanece bonito diante de suas atitudes. Porque a beleza não está na exterioridade, mas sim está nos nossos comportamentos. Porque a gente, quando vê pessoas fazendo certa atitude, mas que feio que você fez, hein? Tá vendo? É o comportamento que torna você feio. Aí quando você faz uma coisa boa, que coisa bonita, que coisa mais linda, não é isso? A beleza é isso que o Espírito demonstra. E Kardec mostra isso aqui. E quando ele diz que o Espiritismo não é religião, porque não é uma religião formal, onde nós vamos encontrar ali um altar, onde nós vamos encontrar ali paramentos, onde nós vamos encontrar incensos, onde nós vamos encontrar sacramentos para seguir. O Espiritismo, ele orienta, ele esclarece os ensinamentos do Cristo. E ele se torna religião quando ele mostra a parte moral e nos mostra a nossa ligação com Deus. Isso é o segmento de religião. O que é religião? É uma palavra, não é, que todos sabemos, do latim, que é religar, e que é ligar a criatura ao Criador. É essa a finalidade, em não você estar ali fazendo, não é, gestos, usando de comportamentos dentro de um ensinamento e depois sair por aí cometendo desatinos. A religião que o Espiritismo nos liga é essa. Não é aquela religião do medo, da imposição, do terror. É uma religião onde a sua fé é raciocinada e não uma fé cega. Exatamente, até o terrorismo religioso. Então, a religião que o Espiritismo nos mostra é aquela religião onde nós vamos ter a nossa fé, como nós dissemos no início, da convicção e da certeza. Então, eu não creio, eu tenho a certeza de que esse mundo espiritual existe. Porque qualquer um pode crer, eu creio, mas não tenho a certeza. A fé é vacilante. Quando Jesus diz isso para nós, sua fé é vacilante. E a gente sente isso diante de situação que acontece conosco. Quando nós estamos diante de um problema grave em nossa vida, ai meu Deus, por que comigo? Veja, vacilou. A sua fé ali, você ainda está questionando Deus.
Aí, ô Deus, por que comigo? Não, não é assim não. Meu Deus, me dá força, que eu vou ter que passar por essa situação. Fui eu quem procurei, fui eu quem criei, e não Deus. É lei de ação e reação. Aí ele coloca mais em cima, né? Estuda, trabalha e poder ficar à toa vagando ou nos afinando os espíritos quando fala, né? Quando nós dormimos. Lembrei de um livro de Terrinho seu em que nos mostrou esta visão torta dos nossos encontros espirituais com os desafetos pesadelos. Exatamente. Quando a gente dorme, a gente não vê as coisas como a gente vê aqui acordado, não. Então, meus irmãos, finalizamos aqui, né? Vamos dar continuidade na próxima semana. Queiram, se quiser participar aqui, quem esteve aqui conosco, Rosângela, Rogério, Wagner, Divino, que não colocaram nada na área de texto, mas eu espero que tenha contribuído para esclarecimentos dentro desses estudos, né? Que nós tentamos aqui, uns com os outros, assim, entender melhor esses ensinamentos, que às vezes a gente lê tanto, mas assim, lendo e comentando, estudando um com o outro, a gente esclarece melhor, né? Às vezes na casa espírita a gente às vezes tem até vergonha de perguntar, mas aqui a gente não está um vendo o outro, estamos só virtualmente, é mais fácil, né, de colocar. Então, essas são as orientações de Kardec até aqui esse ponto, quando ele coloca, né, que quando a gente diz a letra é morta nesse sentido. Se você não ler e não interpretar de acordo, né, com o que aquele ensinamento está repassando, porque nós temos, como falamos antes, de ver os dois lados da questão. E uma outra coisa, quando ele falou, que eu esqueci, já passamos um pouquinho só para finalizar. A verdade, quem é que está com a verdade? Rogério tem a verdade dele, Wagner tem a verdade dele, Divino tem a verdade dele, Elô tem a verdade dela, eu tenho a minha verdade. Aí quando alguém diz, eu vou dizer umas verdades a fulano, qual é a verdade que você vai dizer? A sua verdade? E a verdade dele, se ele quiser dizer a sua para você, você vai aceitar? Então a única verdade quem tem está em Deus, porque ele é todo poder, sabedoria, toda a verdade. Pois é, os dois lados da moeda que nós falamos no início. Então, essa verdade que ninguém tem, nós estamos tentando aprender essa verdade com os ensinamentos de Jesus, que são todos orientados pelo pensamento de Deus. Não é só Jesus quem orientou, foi Deus quem orientou. Quando ele orava e entrava em comunhão com o Pai, quando ele aqui esteve encarnado, buscando inspiração para poder repassar os ensinamentos da melhor maneira possível. Então, desejando a todos uma boa noite, muito obrigado pela companhia aqui conosco e até a próxima semana. Liz, obrigada, viu? Para a gente refletir, né? Mas fique à vontade, Rogério, tá? Não se... Às vezes as pessoas, rapidinho, né? Às vezes a gente fica com tanto medo, às vezes, de fazer a prece, né? Com vergonha e tudo. E é um momento que a gente só agradece mesmo, aproveita a oportunidade. E foi muito bom, assim, esse momento aqui com a Lisa, a gente refletir. Né? Às vezes a gente se coloca, de certa forma, Lisa, eu gostei muito, né? Particularmente, assim, minha parte, né? Eu já estava lendo uma frase, eu nunca tinha observado essa frase no ônibus, né? E estava escrito assim, só fale da minha vida se a sua for exemplo. Aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? Eu falei, é uma verdade. A gente, hoje lá no Leon Denis, escutando a palestra da Cláudia Galvez, ela também estava falando sobre isso, né? Que ela foi falar do tema virtude e como é muito difícil, né? A gente falar de um tema em que a gente ainda está praticando, mas a gente tenta, porque a gente tem toda essa base aí que Kardec nos trouxe para nos auxiliar através dos ensinos de Jesus, né? E nos trouxe assim de forma mais facilitada possível. Então, cada vez que a gente entra aqui no estudo e a gente se prepara para falar do estudo e a gente vem trazendo juntos, é uma troca de experiências que a gente vai fazendo aqui, porque um coloca uma coisa, porque geralmente um estudo é interativo. Então, um coloca uma coisinha, outro coloca outra, e a gente vai um auxiliando, e a gente vai um auxiliando o outro, e a gente vai aprendendo junto. E isso é muito bom. Lisa, obrigada mesmo, mais uma vez. Né? Aí a gente já faz até, no final, vou fazer aqui já o convite, né?
até para a gente poder encerrar, que amanhã a gente tem o estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Tá? E nesse livro, foi como coloquei ali anteriormente, tinha uma passagem dessa, né, que o André Luiz traz o reencontro desses amigos espirituais, né, que eram desafetos do passado, e lá chegando, eles se deparam com a situação vivida naquele período. Eles têm a recordação, né, o mentor ali que está auxiliando todo esse trabalho, Clarencio, faz com que eles recordem. Só que quando eles acordam, que a gente chega aqui no corpo material, né, ele recorda de outra forma. Então vê aquela visão como um pesadelo e deturpa tudo, né? A visão não é clara. Então a gente observa que às vezes muitos de nós, a gente não tem o hábito de, na hora da prece, pedir o encaminhamento, que o nosso espírito, nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, possa nos conduzir no momento do sono. É bastante importante isso, para que a gente não fique às vezes vagando, porque de acordo com o que nós gostamos, com o que nos afinizamos, nós às vezes somos arrastados ou até nos deixamos levar para esses lugares às vezes, e a gente não sabe, né, para onde nós vamos. Aí a gente às vezes tem aquela sensação do pesadelo, e às vezes estamos nesses locais. Então é muito importante na hora da prece a gente pedir, né, que a gente segure mesmo ali na hora na mão de Jesus, do nosso anjo guardião, e sejamos conduzidos a locais de estudo, né, locais elevados, para o nosso aprendizado, mas ainda para o nosso esclarecimento. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por essa oportunidade de Allan Kardec, assim que nos trouxe toda essa obra, pela oportunidade da linguagem facilitada, do entendimento que hoje nós estamos tendo. Mas ainda, Pai, diante das nossas dificuldades, ainda diante dos nossos obstáculos, às vezes nos sentimos assim até enfraquecidos. Então pedimos assim força, Pai, força no nosso dia a dia para que tenhamos a vontade, Pai, não somente de buscar o entendimento, mas de colocar em prática. Que a nossa vida seja um exemplo, que as nossas atitudes, o nosso falar, a nossa conduta possa ser exemplo ao próximo e que nós possamos estar sempre atentos e vigilantes a tudo que nós praticamos no nosso dia a dia, o que pensamos, o que sentimos e o que falamos. Que a Tua doce presença nos envolva e que agora, já no finalzinho da noite, onde iremos descansar o nosso corpo material, que o nosso corpo físico, Pai, possa ir assim para as esferas de estudo, de aprendizado, e que nós possamos assim tirar sempre algum entendimento, alguma dúvida, esclarecermos mais ainda para o nosso caminhar, para que assim acordemos com mais vontade, com mais querer em colocar em prática tudo o que estamos buscando. Que a Tua doce presença nos envolva, que a Tua paz possa assim nos envolver, nos acolhendo, derramando assim as Tuas bênçãos sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Encerramos assim, Pai amado, o Espiritismo. Abençoa, Pai, abençoa os nossos familiares, abençoa os nossos amigos, abençoa esse nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja.